Bom, gente, então vamos iniciando o nosso painel. Eu sei que o estudo em grupo é bom, né? Estimula, a gente quer continuar o papo, a discussão, mas agora vamos trocar essas impressões que a gente teve lá no grupo com os outros companheiros, né? Então, o grupo 1 dos médiuns escreventes, eles estudaram a comunicação escrita e suas vantagens em O Livro dos Médiuns, e característica da mediunidade escrevente mecânica, do Livro dos Médiuns e do Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delany. Quem é o grupo 1, por favor? Opa, então é para você vir aqui, para você fazer uma síntese. Isso, vem. Para você fazer uma síntese a respeito do que vocês estudaram. Boa noite. Como é que vai? Prazer. Seu nome? Davi. O Davi vai falar com a gente. Boa noite a todos. É a primeira vez na casa aqui. Agradeço a oportunidade. E o nosso grupo, o grupo 1... Oi. O nosso grupo, o grupo 1, caiu aqui com os médiuns escreventes, a parte dos médiuns mecânicos e médiuns psicógrafos. Então, pelos médicos psicógrafos, a gente estudou que são aqueles que têm a mediunidade da escrita, né? Ou seja, dão vazão à comunicação dos espíritos por meio da escrita, que ela é muito popular, se popularizou muito na figura do Chico, né? Todos conhecem, e é uma das que a gente mais vê, né? E a mediunidade mecânica é uma espécie de mediunidade que a gente estudou um pedaço do Livro dos Médiuns e o livro do Gabriel Delany, em que ele informa a gente que é uma mediunidade na qual ocorre uma passividade absoluta do médium. Ou seja, o médium, muitas vezes, então, no caso, ele não tem consciência da comunicação que está sendo feita ali. Por que isso ocorre? O Gabriel Delany explica para a gente que ocorre uma atração direta pelos centros nervosos. Ou seja, o espírito comunicante interage com o perispírito do médium e o perispírito age no corpo material, então, através dos nervos. Então, isso permite que a comunicação tenha o mínimo de influência do médium comunicante, a chamada animosidade, né? Então, animismo, né? Perdão. E ocorre, então, a comunicação mais perfeita. São fenômenos que a gente pode observar naquelas psicografias em que o médium reproduz, inclusive, a assinatura com perfeição do espírito desencarnado. O Gabriel Delany ressalta que quanto mais conhecimento o médium adquire, melhor ele se torna como instrumento do espírito comunicante, né? É como se na nossa mente a gente tivesse uma biblioteca. Quanto mais livros a gente colocar nessa biblioteca, mais acervo o espírito comunicante terá para proporcionar uma comunicação de melhor qualidade. Então, assim, ele explicou também a questão do médium que consegue dar uma comunicação em outra língua. Por que isso ocorre? Ou o espírito, ou o médium encarnado domina ou tem conhecimentos dessa língua, ou ele tem no acervo de vidas passadas alguma experiência em que ele detém conhecimentos daquela língua da qual o espírito se utiliza. Vamos ver aqui. Bom, eu não vou assim arriscar sair muito do que a gente estudou aqui, mas apenas uma lembrança que me veio de um livro da Sueli Caldas, Obsessão e Desobsessão, em que ela fala que é possível o médium se tornar um instrumento muito perfeito, mas a qualidade da comunicação tem muito a ver também com a moral do médium, né?
para que ele ofereça boas comunicações, precisa ser um médium bem sintonizado, que tem uma vida, digamos, né, reta, né? Então, é basicamente isso aí. Tá bom? Posso deixar com a senhora? Pode ficar com você. Tá? Obrigado. Obrigada ao nosso companheiro. Eu acho que ficou bem claro, né, que a gente compreendeu bem, não há necessidade de fazer nenhuma observação, né? Médium escrevente mecânico ou psicógrafo mecânico é aquele médium que não tem consciência daquilo que escreve. O espírito atua no braço dele. Não é que o espírito pega a mão do espírito, mas via perispírito, o espírito comunicante atua sobre os centros nervosos do médium, que faz com que ele mexa o braço. Então, por isso, ele está inconsciente. Então, quando ele está escrevendo, ele não sabe o que escreveu quando ele terminou. Não é? Então, esse é o médium mecânico. O grupo 2, dos médiums escreventes ainda, o médium escrevente intuitivo. Estudou o Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delany. Ele estudou forma de transmissão da mensagem pelo espírito e recepção pelo médium, o papel do médium, e estudou o médium semimecânico. Quem que é o grupo 2? Boa noite. Meu nome é Sérgio, nós vamos falar aqui sobre o médium intuitivo. Não sou muito bom para falar em público, não, mas vou tentar falar alguma coisa. O médium intuitivo é aquele que ele exprime o pensamento do espírito pela intuição, ele capta pela intuição. Então não seria como o mecânico, né, que age diretamente sobre o médium, ou o semimecânico, onde ele tem uma participação do espírito e dele próprio. Ele captaria pela intuição. Desculpa. Ele capta pela intuição, ou seja, seria como o pensamento dele, do médium, que o espírito passa para ele. No caso, ele tem plena consciência de tudo que ele está fazendo, do que ele escreve, né? Ele tem essa consciência, só que tudo que ele está exprimindo não é dele, seria do espírito. Então, quanto mais o médium for dedicado aos estudos, como disse o colega que falou aqui anteriormente, e procurar aprimorar seus conhecimentos, não só espirituais, também como na cultura geral, ele vai estar mais aberto à comunicação dos benfeitores espirituais que vão estar em contato com ele. No início do Espiritismo, quando começaram os fenômenos das mesas girantes, e haviam aqueles fenômenos mais assim acentuados, em matéria de eventos físicos, na verdade, naquele tempo era para ser chamado a atenção das pessoas para a parte espiritual. Com o correr do tempo, essa parte da mediunidade intuitiva, ela é uma das mais, assim, que futuramente vai ser mais exercida, porque já passou aquele tempo dos fenômenos físicos para chamar a atenção. Hoje a atenção seria chamada mais para o lado da evolução moral e pessoal de cada um. O que mais que eu poderia falar? Pode me ajudar? Eu acho que eu poderia acrescentar mais alguma coisa aqui, mas basicamente a mediunidade intuitiva, eu acredito que é por aí. Muito obrigado. Desculpa eu não ter...
Foi ótimo. Foi ótimo. Gente, então a gente percebe, facinho de compreender. Ó, vamos lá fazer uma síntese. Médium escrevente. Médium que recebe a comunicação dos espíritos através da escrita. Ele tem algumas características, né? Esse médium. Ele pode ser mecânico, psicógrafo mecânico, aquele que, quando está escrevendo, ele não tem consciência de forma nenhuma do que ele escreve. Ele, enquanto escreve, ele não toma conhecimento do assunto que está acontecendo, certo? Depois vem semimecânico. Semimecânico é aquele médium que ele, enquanto escreve, ele vai tomando conhecimento enquanto escreve. Por exemplo, ele escreve uma palavra, ele tomou conhecimento daquela palavra. Ele escreveu a segunda palavra, ele tem conhecimento da primeira e da segunda, mas ele não tem conhecimento de todo o texto, de toda a mensagem que o espírito quer trazer. E a mediunidade de psicografia intuitiva é aquela que o médium tem total conhecimento do que o espírito quer falar. Ele tem uma ideia que lhe é sugerida e ele participa dessa ideia, certo? Anteriormente, a comunicação, o médium mecânico, para escrever um livro, para escrever, como o Chico era mecânico, né? Porque ele precisava passar a mensagem pura, sem nenhuma interferência. Então, a gente vai falar assim, então a mediunidade mecânica é melhor? Não, não é melhor nem pior, ela é diferente. Mas, atualmente, os espíritos têm nos dito que a mediunidade consciente está sendo mais exercida, porque as criaturas estão mais conscientes. Nós somos muito mais conscientes hoje do que éramos no século passado. Então, a gente agora é mais parceiro do espírito comunicante do que simplesmente um instrumento, certo? Agora vamos ao grupo 3, dos médiuns escreventes. Opa, gente, desculpa. Aí. Dos médiuns escreventes ainda, os médiuns inspirados, característica da inspiração, ocorrência da inspiração, médiuns de pressentimentos, definição e conceituação. Não precisa levantar muito. Boa noite. Nós vamos falar, nosso grupo está falando sobre médiuns inspirados. O que a gente concluiu bem resumidamente? Tá? Na questão 182, os médiuns inspirados, o que a gente concluiu é que todos nós temos a mediunidade. E a gente, por ter isso aguçado em todos, existem os que a gente chama de anjos da guarda, os espíritos protetores, que nos intuem, né? Então, o que a gente concluiu? São ideias que a gente tem, às vezes, que vêm espontaneamente. Tipo aquela sensação, não vou fazer isso porque acho que não vai dar certo. Então, essa é uma manifestação mediúnica, é uma inspiração que é a intuição, muitas vezes dada por pessoas próximas, ou um anjo da guarda, ou um espírito familiar próximo a gente, que nos intui a ações, né, que a gente pode escolher fazer ou não. E depende da nossa essa influência do estado que nós estamos também. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa, de acordo com a nossa sintonia, né? Então, pode ter espíritos positivos que nos intuem com coisas boas, como também não, se a nossa sintonia não estiver num nível legal. E é difícil entender se é um pensamento próprio ou se isso vem realmente de uma intuição, se vem de um espírito. Às vezes nós até discutimos isso no grupo, porque a gente confunde muito. Não, mas será que isso não é da minha cabeça? Será que eu não estou criando? Ou será que isso é uma intuição? É uma percepção difícil de entender se é nosso ou se isso a gente está recebendo. Mas a verdade é que a resposta a gente sempre pode esperar quando a gente quer alguma coisa boa. É só pedir que venha a intuição, né?
Na 183, a gente falou sobre... São 3 questões. Qual é a causa primeira da inspiração? Então, a conclusão, os espíritos que se comunicam, eles se comunicam pelo pensamento. Então, a inspiração é a comunicação do espírito pelo pensamento. E outra questão que é colocada... a inspiração não tem um objetivo grandioso, a inspiração é uma coisa grande, ela tem que ser importante, a inspiração? Não necessariamente, que foi o caso que eu citei inicialmente. Às vezes você tem a intuição, não vai lá não, porque aquela festa não vai estar legal, você vai dar uma briga, e você não vai, ou vai, e aquilo acontece. São pequenas inspirações e mensagens que a gente recebe, essa que nós chamamos de intuição. E questiona aqui também, um autor, um pintor, um músico, grandes gênios, quando tem essa inspiração, isso é uma mediunidade? Sim, isso pode ser, porque o espírito está tão aberto e propenso para receber que ele vai ter, sim, essa inspiração mediúnica, que ele recebe a intuição de criar, de desenvolver ou de fazer algo especial. Acho que é isso. Não, pulei uma. Aí tem sobre os médios de pressentimento. Não difere muito também dos intuitivos, só que a intuição, a gente resumiu assim, é uma vaga intuição de um acontecimento que pode ocorrer. Sabe aquela sensação assim, olha, eu vou sair na rua e vou ver a Silvia, vou falar a Daniela não, vou ver a Silvia, ela vai ali e vai acontecer um acidente. E, geralmente, isso é preciso dentro do médio de pressentimento. Porque a gente tem, até nós colocamos, às vezes tem a ver com os nossos medos, mas o médio de pressentimento, ele consegue enxergar um pouquinho mais além e, realmente, às vezes, aquilo pode ocorrer ou não. Né? Então, ele vai um pouco da intuição, ele vai no pressentimento. Lógico que existem os pressentimentos de a mãe, que vão nos nossos medos, mas o médio mesmo de pressentimento, ele tem essa capacidade de ver um pouquinho além. Ficou bem claro, né? Não há necessidade de... Então, eu gostaria só de relatar para vocês a respeito de como a intuição e o pressentimento, a inspiração e o pressentimento. Eu me recordo, eu ainda era médium, assim, bem no começo, ainda não conseguia compreender muito, distinguir muito o que me era passado ou que era meu mesmo. Eu estava em casa, minhas 2 crianças, eu tinha 2 crianças pequenas, 4 e 6 anos, 4 e 8 anos, e eu estou escutando, estou na cozinha e estou ouvindo elas brincarem, ri muito, uma ri, outra ri, corre para lá, corre para cá. E eu, ocupada cozinhando, me fez uma figura mental. Eu vi como se fosse um quadro, como se fosse um filme. Uma das minhas filhas brincando com uma corda e se enforcando na garagem. E eu enxuguei logo a mão e fui lá. Então, elas tinham pego uma escadinha, a grade do berço, né, que eles fazem muito de escada, tinha posto na parede, elas tinham uma corda de pular corda. E ela estava amarrando a corda na trave da garagem, e elas corriam, se penduravam na corda e balançavam. E aquela corda muito comprida enrolava pelos pezinhos, pelas mãos. E aquilo eu fiquei muito impressionada, porque foi exatamente o que eu vi. E eu não tinha visto que elas estavam brincando com essa corda. Até depois dei fim nessa corda para ninguém brincar mais disso. Então, quer dizer, o anjo da guarda delas, o anjo da guarda meu, me chamou a atenção. E assim é com muitas das mães, muitas das pessoas acontece. Então, é uma coisa sutil, não precisa ser grandiosa. Era grandiosa para mim, né, para a minha família, mas nada... E também tem aquela história do cientista que estava estudando, eu não vou lembrar o nome dele, uma teoria, eu acho que é o Einstein, né? E ele dorme e no sono ele sonha exatamente com aquela equação que ele estava querendo, que ele estava estudando. E ele consegue, a partir daquele sonho, desenvolver toda aquela equação dele. Quer dizer,
ele estava envolvido naquilo e chegou uma inspiração para ajudá-lo a desenvolver aquilo. Então, tanto nas grandes quanto nas pessoais e pequenas, né? Agora nós vamos no grupo 4, isso, né? Dos médiuns escreventes ainda, variedade dos médiuns escreventes, segundo o modo de execução. E o segundo, o desenvolvimento, no livro dos médiuns. Bom, na parte que nós estudamos sobre os médiuns mecânicos, são aqueles que escrevem por um movimento involuntário, não tem nenhuma consciência do que ele está escrevendo. Tem também os médiuns semimecânicos, eles também escrevem por um movimento involuntário, porém têm consciência do que ele está escrevendo. Os médiuns intuitivos, eles recebem a comunicação pelo pensamento e escrevem guiados pela vontade dele próprio. Diferente do inspirado, que não tem a necessidade de escrever. Ele é inspirado a escrever, só que ele não tem necessariamente a escrever, que são mais comuns, mas também muito sujeitos a erros. Tem os polígrafos, que têm a capacidade de mudar a escrita de acordo com o espírito que está se comunicando, ou até que são mais comuns. E tem os polígrafos que escrevem com a escrita do espírito enquanto tinha vida, que são um pouco mais raros. Tem os médiuns poliglotas, que falam ou escrevem de acordo com a língua do espírito, ou seja, a linguagem que ele não domina. Os iletrados são aqueles médiuns que escrevem, porém, né, eles em estado normal, eles não têm a capacidade nem de ler nem de escrever. Aí, segundo o desenvolvimento, estudamos sobre os médiuns nocivos, noviços, que estão no início do seu desenvolvimento. Tem os médiuns feitos ou formados, que já conseguem transmitir ou receber a comunicação com facilidade. Tem os médiuns lacônicos, que não conseguem transmitir coisas, mensagens complexas. São coisas breves, sem muito sentido. Tem os médiuns explícitos, que são ou com o inverso, né? Têm facilidade, já são bem desenvolvidos e conseguem escrever mensagens com mais complexas com clareza. Os médiuns experimentados, eles têm a capacidade de discernir o teor da comunicação, se ela é uma comunicação séria ou não. E depois os médiuns flexíveis, os exclusivos, também tem os médiuns de evocações e de ditados espontâneos. Não deu tempo da gente. Certo, obrigada. Então a gente percebe aqui que, segundo o desenvolvimento da faculdade, a gente pode classificar o tipo de trabalho que o médium faz. Então, eu vou só completar o que ele não fez, o que não deu tempo para o grupo fazer, que realmente o texto deles é enorme. Os médiums flexíveis são aqueles médiums que eles se prestam a todo tipo de comunicação. São médiums que às vezes pode fazer receita, poesia, crônica, pode escrever sobre qualquer assunto. Eles são flexíveis. Eles podem trabalhar por evocação, eles podem ser evocados, porque eles conseguem dar respostas às perguntas que são feitas pela evocação. Os médiums exclusivos são aqueles que um espírito se manifesta de preferência, muitas vezes até excluindo-se outros, certo? Isso sempre se prende à falta de flexibilidade do médium.
médiuns de evocação. São médiuns que são mais flexíveis e são mais naturalmente aptos a esse tipo de evocação, que é o que Kardec fazia. Kardec evocava o espírito e o médium ele conseguia passar a ideia que o espírito queria falar, porque ele trazia assuntos complexos, às vezes acima do conhecimento daquele médium. E médiuns de ditados espontâneos são aqueles médiuns que recebem os espíritos espontaneamente e escreve o que o espírito quer sem necessidade de pergunta, pode ser uma mensagem, a maneira que for, né? É isso aí, então. Isso aí é só mais uma classificação dos médiuns, que vai nos ajudar, quando nós estudamos a escala espírita, eu falei que era muito importante, porque a gente precisa conhecer que tipo de espírito está comunicando conosco. Mas também é importante a gente entender que tipo de mediunidade o nosso companheiro médium tem. Porque tem médium que, ao receber um espírito, ele não adianta você perguntar qual que é o nome do espírito comunicante, que ele não tem essa capacidade de responder. Não é que o espírito não saiba, o médium não consegue captar e falar o nome do espírito, a época que o espírito viveu. Então, ele fala de uma coisa mais genérica. Certo? E tem já médiuns que têm essas capacidades. Então, é estudando essa tabela que a gente vai saber trabalhar com os espíritos e os médiuns, para a gente poder ter um trabalho, uma reunião mediúnica mais produtiva. Bom, agora é o grupo 5, variedade dos médiuns escreventes segundo o gênero e especialidade da comunicação. Variedade de médiuns escreventes segundo as qualidades físicas do médium. Boa noite. Primeiro eu vou falar dos médiums segundo o gênero e a especialidade. A gente tem os médiums versejadores, que transmitem em forma de versos, né? Mais comuns são maus versos e os bons versos são um pouco mais raros. Os médiuns poéticos, que a comunicação não tem verso, mas é cheio de carinho, cheio de afeto, né? É meio vago, indefinido e são muito comuns. Os médiuns positivos transmitem com bastante nitidez e precisão. São raros, né? E a comunicação é bastante exata. Os médiuns literários têm um estilo elegante e bastante correto. Tem bastante sagacidade e perspicácia também. Os médiuns incorretos, eles têm uma moralidade elevada, mas o estilo é incorreto. E esse estilo incorreto decorre da falta intelectual do médium, né? Daí a importância na prática da mediunidade, a gente elevar tanto a moral quanto os nossos estudos para conseguir fazer uma transmissão correta, né? Os médiuns historiadores são uma variedade bastante rara de médium positivo. Eles têm uma aptidão para explanações históricas, independente do grau intelectual do médium. É bastante raro também. Os médiuns científicos são aptos para receber comunicações relativas às ciências. Os médiuns receitistas, a especialidade é de servirem prescrições médicas, né, mas eles não se confundem com os médiuns curadores. Eles também são bastante comuns. Os médiuns religiosos tratam de questões religiosas. E os médiuns filósofos têm uma aptidão para questões morais, né? Aí uma observação, que os conhecimentos adquiridos em outra existência ficam em estado latente, né, no nosso subconsciente para poder utilizar depois, né? E aqui agora eu vou falar sobre a variedade dos médiuns escreventes segundo as suas qualidades físicas. A gente tem os médiuns de comunicações triviais e obscenas, que são comunicações com pensamentos mais grosseiros, bastante distante dos espíritos evoluídos. Eu falei errado aqui, né? Aqui era médium ainda, desculpa. Esse último foi sobre gênero. Agora sim, eu vou falar sobre os médiuns escreventes, sobre as suas qualidades físicas, né? São os médiuns calmos,
que escrevem com mais lentidão. Os médiums velozes escrevem com bastante velocidade, e é uma velocidade tal que ele não conseguiria fazer normalmente. Ali existe uma abundância de fluido que permite se identificar instantaneamente com o médium. Torna a leitura um pouco difícil e é bastante cansativo para o médium. E a gente tem também, por último, os médiuns convulsivos, que ficam num estado de sobreexcitação quase febril. Nessa comunicação, os espíritos benévolos produzem uma sensação agradável no médium. E os espíritos maus, né, os espíritos ignorantes, produzem uma sensação desconfortável nos médiuns. Obrigado. De novo, né, gente, nós estamos estudando a variedade, a forma com que os médiuns vão trabalhar. Isso é bom vocês estudarem em casa, né? Ler em casa é interessante. Dos médiuns escreventes ainda... Não, agora é grupo 6, né? Dos médiuns escreventes, variedade dos médiuns escreventes, segundo as qualidades morais do médium. O erro em querer desenvolver todas as faculdades de um médium. Boa noite. Bom, pessoal, o nosso grupo estudou o livro dos médiuns em 2 itens principais, o item A e o item B. O item A, os itens 196 e 197, que fala da variedade dos médiuns escreventes, segundo as qualidades morais desses médiuns. E que, muito embora médium e escrevente, tem a classificação de médiuns imperfeitos e médios e considerados bons médios. Que dos médios imperfeitos, eles destacam, né, os médiuns obsediados, fascinados, subjugados, os levianos, os indiferentes, presunçosos, orgulhosos, mercenários, os ambiciosos, de má fé, os egoístas e os invejosos. Assim, acho que o próprio título de cada um já fica evidente, né, o fim deles. E, por outro lado, também tem os bons médios, que seriam os médios sérios, os devotados e os seguros. Acho que a grande lição que o livro dos médiuns deixa para a gente, nesses 2 itens, é para o médium sempre ter a vigília e o cuidado, né, quando considerado um bom médium, ele ter o cuidado em não caminhar para o mal, não utilizar da sua mediunidade de forma egoísta, né, para ele próprio, e não para que isso seja transferido em benefício do terceiro, na forma da caridade. E que outra questão importante é que essa vigília, ela não depende só do dom ou da boa vontade, da boa fé. Depende exaustivamente do estudo. Nós precisamos estudar sempre. E em relação ao item B, né, o erro em querer se desenvolver todas as faculdades de um médium, é que o livro dos médiuns também diz que o médium ele pode muito bem, é algo corriqueiro que um médium desenvolva mais de uma faculdade. E nesse sentido, ele deve ficar atento a qual faculdade é a predominante e trabalhar aquilo, e não querer ficar vislumbrado em desenvolver todas as faculdades de uma forma ambiciosa, que isso vai transferir ele daquela situação considerada de bom médio, às vezes para um médio imperfeito, no caso de ambicioso ou de egoísta, a questão da inveja. E mais uma vez volta a questão de sempre estar estudando e procurando a informação. Do grupo 7, dos médiuns falantes. Definição de médiuns falantes: médium falante inconsciente ou sonambúlico. Bom, pessoal,
as definições foram feitas em cima do que o grupo discutiu, em cima do que se está no Livro dos Médiuns. Médium falante é aquele que sofre a atuação do espírito no órgão fonador, ou seja, o espírito manifesta-se exclusivamente através da fala do médium, e esse geralmente não conserva lembrança do que disse, apesar de estar desperto no momento da manifestação. Então, o médium ele recebe o espírito, passa a mensagem, está desperto durante a mensagem, está consciente do que está acontecendo, mas logo após finalizar essa atuação do espírito, ele não tem mais lembrança do que aconteceu durante essa manifestação, é isso? Bom, médium sonâmbulo. O médium sonâmbulo, ele sofre a atuação durante seu estado de sono. Então ele vai sofrer a influência do seu próprio espírito, não necessariamente de um terceiro espírito, né? Ele vai sofrer a atuação do seu próprio espírito, mas sobre condição de emancipação. Ele continua, assim, ele vê, ele ouve, ele percebe, só que fora dos sentidos do corpo, fora do desprendido da carne. Ele tem todos os sentidos, mas de maneira assim, desprendido da matéria. Em geral, sua percepção durante esse estado é mais justa e seus conhecimentos mais extensos, pois ele está livre do ego. Então, o que você tem sobre falar? Porque acho que ficou um pouco... Acho que dá um exemplo para a gente, né? Não sei, o grupo não conseguiu. Então, dos médiuns falantes, são aqueles médiuns que recebem os espíritos falando. Eles falam sobre a influência dos espíritos. Eles podem ser inconscientes ou sonambúlicos. No livro ele faz uma ressalta do sonambulismo, aquele fisiológico, aquele físico, em que a gente... o espírito, ele fala por si mesmo. Então, ele está no estado sonambúlico, ele está sonâmbulo, e ele observa o mundo ao redor de si, ele fala o que está vendo, o que está enxergando, né, espiritualmente. Mas ele não está atuado por um espírito. Espírito nenhum quer falar com ele, quer passar uma mensagem. E também tem esse que é a mediunidade sonambúlica, ou seja, o espírito, aproveitando-se desse desdobramento, deste sonambulismo do médium, ele quer conversar, ele quer trazer uma mensagem. Então, ele traz a mensagem e o médium não tem consciência nenhuma do que ele está falando, certo? E depois tem o outro, que é o médium... intuitivo, médium falante intuitivo, que ele sabe exatamente o que ele está falando. O espírito passa para ele a mensagem e ele compreende, e ele é como se fosse um intérprete, ele está interpretando o que o espírito está falando. Certo? Bom, vamos lá. Médium vidente. Característica da mediunidade de vidência: distinção entre aparição acidental e vidência e procedimento diante de um médium vidente. Boa noite a todos. Nosso grupo tratou de médiuns videntes. Nós tratamos de 3 assuntos. Característica da mediunidade de vidência, distinções entre aparições acidentais e evidência, e procedimento diante de um médium vidente. O primeiro assunto, características da mediunidade, nós chegamos numa conclusão que tem diferentes tipos de médiuns. Alguns vê dormindo,
outros vê com frequência também, assim, com frequência normalmente, e outros vê não com muita espontaneidade também, né? Então, no segundo assunto, as distinções. Alguns vê, assim, tem com frequência, assim, consegue evocar espíritos com vontade própria e consegue acontecer isso. Outros acidentalmente, assim, como já aconteceu isso comigo, de ver às vezes acidentalmente, né? E o terceiro assunto, que procedimento que um médium que ele deve ter, né? Ele deve deixar a coisa acontecer normalmente na vida dele, não procurar fazer, deixar acontecer normalmente, não procurar propositalmente fazer isso. É isso aí que a gente fala. Tá? Então, a respeito da vidência, gente, médium vidente é aquele médium que vê espíritos. Ele vê de que jeito? Ele pode ver constantemente, ele pode ver de forma perfeita, pode ver de forma vaporosa, ele pode ver em estado de inconsciência, de desdobramento, e ele pode ver naturalmente. Isso é o médium vidente. A gente tem que distinguir a aparição eventual do médium vidente, porque muitas vezes algumas pessoas têm a capacidade de ver espíritos lá de vez em quando, ou mesmo aquela impressão assim, a gente vê um vulto passando. Na hora que a gente vai fixar, a gente não consegue fixar, quer dizer, a gente tem essa capacidade de enxergar, mas não é sempre, então é uma coisa ocasional. Então não pode dizer que essa pessoa seja um médium vidente, certo? E a respeito da mediunidade de vidência, ela é rara, a mediunidade da vidência mesmo, aquele médium que vê realmente o tempo todo, é muito raro, e a gente deve ter muito cuidado com ela, porque ela é suscetível de deixar o médium impressionado, né? Porque a vidência promove na criatura impressão forte, e ela é fácil de ser enganada. Eu até falei a semana passada a respeito que a gente às vezes vê o que quer ver, né? Ou então o que a gente se impressiona. Assistindo um filme muito violento, ou assistindo um filme de terror, a gente ficando no escuro, a gente acaba vendo, fixando o rosto de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está imóvel, às vezes a gente tem a impressão que o olho abre, fecha, porque a faculdade da visão na gente também é muito complicada. Às vezes a gente tem essas distorções ópticas, às vezes a gente vê através da luz, do sol, a gente encarnado. Então é muito complicada essa faculdade. Então a gente deve deixar que ela se desenvolva naturalmente, sem forçar. Então é nesse sentido. E com isso nós encerramos. Vimos que é um estudo longo, mas a gente vai retomando sempre, certo? A semana que vem nós vamos